Opa galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Profital, o canal do professor Thales Augusto Oliveira. Nós vamos trabalhar como combinado as mais variadas áreas da humanidade, mas vamos dar continuidade inicialmente à temática História do Rio Grande do Norte. Temática de história local interessante, que nos envolve, principalmente porque eu sou potiguar, a ideia da identidade, a ideia do bairrismo, mas não aquele bairrismo pensando que nós somos melhores que os outros, entendendo quem nós somos e nos respeitando. As aulas são baseadas no livro História do RN para Iniciantes. Aqui estou eu, o autor do livro. Você baixa gratuitamente, está lá na descrição. Você pode meter o dedo, vai, baixa. Legal? Beleza? Vamos lá, simbora. Baixa em PDF, gratuito, sem ônus nenhum, ok? Aqui nós temos nossas redes sociais, caso alguém queira entrar em contato. Nós temos à esquerda do seu vídeo, no alto, o meu canal, o nosso canal, o Profital. Abaixo nós temos um dos meus perfis e do outro lado também do Facebook. E por fim, o meu Instagram, caso vocês tenham interesse em seguir, curtam, façam a sua inscrição, subscrevam, beleza? Vamos embora. Então nós combinamos de responder algumas questões na aula anterior. E isto nós vamos fazer mediante o conteúdo último que nós estudamos, relativo ao início da colonização em terras potiguares. Primeira questão. Muitas vilas, cidades e acidentes geográficos foram criados com denominações religiosas. A conquista do Novo Mundo estava inserida também pela ideia religiosa de expandir a fé cristã católica romana, uma espécie de nova cruzada. Dessa forma, é correto afirmar que... O que você acha, galera? Qual a resposta correta? Vamos lá, não é? Ok, simbora! A resposta é a letra C. Mas, Thales, a questão é muito mais de história do Brasil do que propriamente de história do RN, ou, como queiram, de história geral do que de história local. Na verdade, já falei para vocês que é interessante que nós venhamos a conhecer e a entender a história do Brasil, história geral, para compreender melhor a nossa história, já que nós estamos inseridos de várias formas em vários lugares ao mesmo tempo. Somos um estado, somos parte da região Nordeste, somos parte do país, que nós chamamos Brasil, somos parte da América do Sul, somos parte da América Latina, somos parte do continente americano, aliás, fazemos parte do continente americano, somos parte da civilização judaica cristã ocidental, parece um cacete do planeta, não é? Um pouco disso, e do Ocidente. Então, temos que entender essa nossa ideia de local, o local e locais ao mesmo tempo, ok? Então, por que a resposta é a letra C, professor Thales? Vamos lá. A letra A, havia homogeneidade entre os europeus em relação à religião? Não. Durante esse período, o próprio texto mostra em si que havia uma luta, catolicismo contra novas denominações religiosas cristãs. Protestantismo, ou como chamamos no Brasil, não há nenhum problema, tanto protestantes que é tão bonito, já que se opuseram à forma que a igreja católica na época não andava muito bem das pernas, fazendo algumas coisas, ao meu bem, inaceitáveis. Sou católico, então faço a crítica mesmo, uma autocrítica. Não havia homogeneidade, de nenhuma forma, viu? Espanhóis, ingleses, holandeses, alemães, havia entre eles diferenças. Diga-se passagem que os holandeses, inclusive, eram protestantes. E esse é um dos motivos que depois irão invadir o quê? O Nordeste brasileiro e também o nosso estado, o Rio Grande do Norte. Na época, uma capitania. Por que não a B? Espanha e Inglaterra eram aliadas. E o rei II, Felipe II, inclusive apoiava as incursões de Francis Drake. Não. Os piratas, os corsários patrocinados pela coroa, pela Elizabeth, não tinha essa relação. Espanha e Inglaterra eram inimigas, tanto que a invencível armada espanhola chegou a perder, chegou a ter sua derrota mediante a marinha inglesa. Claro que também tem outras situações a serem analisadas quanto a essa derrota. A letra D. A União Ibérica só foi possível devido à influência da Inglaterra, maior beneficiada. Inglaterra? não mesmo, foi a Espanha maior beneficiada. Tanto que as terras portuguesas passaram também a ser domínio, possessões espanholas. Ok? A preocupação da cristianização dos nativos já aparecia desde a carta Péro Vaz de Caminha, ainda na viagem de Pero Alves Cabral. Correto. Lembro-lhes também que hoje, além disso, há um movimento muito forte para santos brasileiros. Como assim, Thales? Como assim, Thales é a cara do Graciano, um ex-aluno meu, gente boa demais. Um abraço, meu filho, você deve estar assistindo. Ou com certeza vai assistir depois. Então, o que é que acontece? Os massacres de Uruaçu e Cunhão criaram também essa áurea para que nós, cristãos católicos, especialmente em si, eu sou católico, venhamos a ter a ideia de novos santos. E outra, com a identidade local, por sua vez, dessa forma, entendendo como santo local.
Isso é uma tentativa do cristianismo católico não ter cada vez mais perda de fiéis, beleza? Mas nessa época, cristianizar os nativos era uma das bases, inclusive a carta do Pério Vaz Caminha fala isso, ok? Vamos à questão a seguir. Segunda questão. No ano de 1580, Portugal não tinha um sucessor direto para o seu trono. Dessa forma, vai ser governado politicamente pelo rei Felipe II da Espanha, constituindo a União Ibérica entre esses dois reinos. Será justamente nesse período que a capitania do Rio Grande passará a fazer parte do interesse expansionista de Felipe II, tendo em vista a sua localização geográfica privilegiada, que possibilitava acesso estratégico à colônia e a exploração de todas as terras da costa brasileira, especificamente da região nordestina. Fonte de um site antigo que tinha disponível, da UFRN, que era a História do RN na Web. História do RN na Web. Tem um site similar, que inclusive também está na descrição, também gratuito. Dê uma sacada, curtam, baixem, vale muito a pena, viu? Desta forma é correto afirmar que. O que é que vocês acham? Qual a resposta, meu caro, minha cara? O que você diz? A, B, C ou D? A letra A. Mas, professor, por quê? Por que não a D? A visão de miscigenação entre os europeus nativos era bem vista pela Igreja Católica? Não. Inclusive, mandaram para algumas regiões do Brasil órfãos para casar com portugueses, já que a miscigenação não era tão bem vista. Ao mesmo tempo, o índio era pecador. Na verdade, o índio tinha uma forma diferente de viver que o europeu. C. O processo de conquista das terras portuárias remonta ao século XV, onde possivelmente se garantia a posse de Portugal a respeito de suas fronteiras. Além de não haver o respeito pelas fronteiras, os franceses invadiram, diga-se passagem. A conquista de terras portuárias no século XV, galera, século XV vai de 1401 a 1500. São datas, lembremos que o século tem 100 anos, então, fora de cogitação, ok? Foi posterior a isso, de 1500 em diante. Tivemos a questão do chantamento, digamos assim, do Marco de Touros, mas efetiva posse da terra não. As guerras europeias pouco se relacionavam com, pelo amor de Deus, vou até terminar. Ao contrário, as guerras europeias, religiosas, econômicas, políticas, elas levaram exatamente à busca de novas terras e novas rotas, por sua vez, à conquista do continente americano. Uma imposição, ok? Por uma visão. Outros dizem conquista, outros dizem descobrimento, tanto faz. Não é porque um professor vai dizer uma coisa e outra que isso é errado. São formas de avaliar, são formas de ver o que aconteceu em solo brasileiro, em solo potiguar. Letra A. Correto. O processo de conquista e ocupação da capitania do Rio Grande deve ser entendido dentro do contexto político e econômico do final do século XVI. Exato. Toda a nomenclatura, toda uma forma de pensamento. Lembremos que havia inclusive a União Ibérica. Havia as lutas entre Portugal e Espanha estavam unidas contra quem? Contra a Holanda. Mas a Espanha, mas a Portugal não era aliado da Holanda no comércio do açúcar, sim, mas o rei de Portugal, Dom Sebastião, tinha morrido. Seu tio-avô fica no poder, mas não permanece muito tempo. E Felipe II, que está nesta questão, você deve estar olhando, olha, é quem assume o poder, beleza? Vamos a outra questão. A chegada dos portugueses representou para os índios uma verdadeira catástrofe. Vindos de muito longe, com enormes embarcações, os portugueses, e em especial os padres, foram associados à imaginação dos tupis aos grandes xamãs, os pajés, que andavam pela terra de aldeia em aldeia, curando, profetizando e falando-lhes de uma terra de abundância. Os brancos eram ao mesmo tempo respeitados, temidos e odiados, como homens dotados de poderes especiais. Galerinha, você que não tem tempo, assista urgentemente o vídeo do professor Boris Fausto. O vídeo dele no YouTube tem nada mais nada menos que 3 horas de duração. 3 horas. Um vídeo perfeito sobre a história do Brasil para você que não tem tempo. É um resumo maravilhoso, uma análise em alguns momentos que ele faz sobre a história do Brasil, ok? Sobre o tópico e as informações contidas no texto, podemos concluir que... E aí, o que vocês me dizem? Bora lá. Questão grande, não é? Professor Thales, questão grande. A gente não sabe o que é que pode cair numa prova do ensino médio, em algum concurso, numa prova até mesmo da universidade. Então, e para você que é curioso também, que gosta de ver algo do tipo, vamos pensar direitinho. E aí, o que vocês me dizem? Qual a resposta? A resposta? Letra C. E por que não a A, Thales? Sim, os portugueses possuem um grande interesse nas terras potiguares, logo após ser assinado o Tratado de Tordesilhas, fato comprovado pelo logo imediato
após 1500, terem expulsado os franceses. Não foi de imediato. Só no final, praticamente, do século XVI é que aconteceu isso, com a tomada da região, que futuramente seria Fortaleza dos Reis Magos. Então, lá para 1598, pelo amor, bora devagar, ok? O escambo possibilitava a troca de mercadorias, letra B, entre os nativos e os europeus. Na situação pau-brasil, uma relação de caráter monetário. Não, de caráter amonetário. Não havia moeda. Já o estanco deram o direito do Cristo Novo, aí legal. O problema maior está no caráter monetário, beleza? Ainda continuando nossa questão, a letra D. O açúcar foi o grande atrativo que a capitania do Rio Grande do Norte oferecia a Portugal. Não, nosso açúcar não era tão bom assim. Nós tivemos outros motivos que veremos e analisaremos nas próximas aulas. Letra C. Os franceses foram um dos maiores empecilhos para a conquista do solo potiguar. As relações entre esses nativos dificultou muito a efetiva conquista, além da hostilidade nativa. Já falamos, não eram hostis, eles estavam dependendo do que pertencia a eles. E os franceses foram muito inteligentes nisso, ao tomar partido no sentido de apoiá-los, mas na verdade também se aproveitando da situação. Uma mão lava a outra, digamos assim. Desconhecimento do território e doenças endêmicas. O que é endemia? Uma doença local. O que é uma pandemia? Uma doença, digamos, a nível continental, mundial, como que, ok? Turma, na próxima aula nós iremos trabalhar os holandeses se lançam na busca de conquistar o Brasil do açúcar. Por sua vez também, a região do Nordeste, a região Nordeste mais especificamente, e também o solo que hoje nós habitamos, chamado Rio Grande do Norte. A todos, desejo uma ótima noite, fiquem com Deus, um bom dia, ou, quem sabe, uma boa tarde. Namastê, é nóis, que heróis.